Fala, turminha, beleza? Tudo certo? Olha só, já aprendemos sobre o retículo endoplasmático, já aprendemos sobre o complexo de Golgi, né? A gente já sabe que eles funcionam, têm as suas funções independentes, né? Mas também, nos vídeos anteriores, nós vimos que eles trabalham juntos, né? Hoje a gente vai ver como ocorre essa comunicação entre essas organelas, tá? Para poder as células desempenharem a sua função de maneira bem eficiente, para o seu organismo funcionar direitinho, para o seu cérebro funcionar direitinho, para os seus neurônios fazerem as sinapses e você aprender essa aula, tá bom? Olha só, o retículo endoplasmático está representado aqui no nosso esquema, assim como o complexo de Golgi. No vídeo passado, a gente viu que o complexo de Golgi tem uma região que recebe moléculas que vêm do retículo, tem uma outra região que libera moléculas para diferentes destinos, né? Vamos conversar então um pouquinho a respeito disso. Olha só, na membrana do retículo endoplasmático, surgem vesículas, brotam vesículas cada vez maiores, tá? Que vão justamente liberar as proteínas e os lipídios, que são produzidos ali, algumas das suas proteínas e dos seus lipídios, que são produzidos ali, vão liberar dessa organela, tá? Isso acontece também no retículo rugoso, e essas moléculas vão passeando, né, vão sendo transportadas por dentro da vesícula em direção ao complexo de Golgi, elas vão passeando em direção ali. Isso ocorre, eu falo passeando para você poder entender, né, mas na verdade a célula direciona isso de maneira proposital, ela gasta energia para fazer isso, ela utiliza o seu esqueleto para poder fazer isso. Que esqueleto? A célula também tem esqueleto igual a gente tem, a célula também tem, em outra aula a gente vai tratar deles, tá? Olha só, então existem esqueletos aqui, existem fibras de proteínas que servem como trilhos para direcionar essas vesículas que contêm os lipídios e as proteínas, né, que iniciaram a sua produção aqui no retículo e vão terminar no complexo de Golgi, tá? Então, essas vesículas vão sendo transportadas sobre esses trilhos, gastando energia, gastando ATP, tá? E aí, quando elas chegam na face cis do complexo de Golgi, elas se fundem ali, Então, essa face cis acaba ganhando um pedacinho de membrana. E o que estava dentro dessa vesícula, isso aqui a gente vai chamar então de vesícula. Vesícula, tá? O que estava no interior dessa vesícula vai passar agora para o interior do complexo de Golgi. E aí brotam vesículas de cada uma dessas cisternas, tá? Elas vão se fundindo a essas cisternas e, como a gente comentou no vídeo anterior, existem enzimas diferentes em cada uma, reações químicas vão acontecendo aqui, depois aqui, depois aqui, aqueles carboidratos vão sendo adicionados, tá? E aí as moléculas, quando chegam nessa última cisterna, elas brotam também de vesículas, veja bem, elas brotam de vesículas, daí elas terão 3 possíveis destinos. Vamos ver se você lembra aí, quais são os destinos? Muito bem, então elas vão para a membrana plasmática, elas podem ser exocitadas ou podem ser direcionadas para os lisossomos, né? Isso acontece então através de vesículas. Essas vesículas conduzem o conteúdo para esses 3 possíveis destinos. Lembrando que essa condução continua acontecendo por aqueles trilhos, né, que são proteínas encontradas em todo o citoplasma da célula. No caso, são proteínas chamadas de microtúbulos, ok? Então, elas vão sobre os trilhos, ok? E aí, direcionadas para a membrana plasmática, onde se fundem. Olha aí, olha só. Então, como eu contei para vocês anteriormente em outro vídeo, esse conteúdo
que foi produzido lá no retículo pode ser um conteúdo de uma molécula que vai ser exocitada. Olha lá, ó. Esse conteúdo então vai ser liberado para fora da célula. Tá? Pode ser, por exemplo, uma proteína que estava na membrana do retículo, ela passou agora para a membrana da vesícula, para as vesículas do Golgi, e agora ela, quando se funde a membrana plasmática, olha só o que acontece, ó. Quando essa vesícula se funde a membrana plasmática, ela vai ser incorporada como uma proteína da membrana. O conteúdo vai ser liberado, o fosfolipídio que veio da membrana do retículo vai ser incorporado à membrana plasmática, a proteína que veio da membrana do retículo vai ser incorporada à membrana plasmática. Tá? E dependendo, se essa proteína estiver marcada, né, com um determinado tipo de carboidrato, ela vai ser direcionada ativamente, ou seja, com gasto de energia, para uma outra vesícula maior, que é uma organela, que nós vamos ter um outro vídeo depois, chamada de lisossomo, e aí ela vai se fundir ao lisossomo para poder liberar essa enzima, essa proteína no seu interior, e aí o lisossomo vai executar a sua função, que a gente vai estudar em outro vídeo. Tá certo? Então, ó, a comunicação entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi se dá através de vesículas. Vesículas que são transportadas ativamente, que quer dizer com gasto de energia, pelos microtúbulos. Pelos microtúbulos, ok? Vou colocar aqui que é um dos componentes do citoesqueleto. Um dos componentes do citoesqueleto. É assim que aquelas organelas se comunicam, ok? Então, veja só, uma célula que tem como uma de suas funções liberar muitas moléculas por exocitose, necessariamente para isso, terá um retículo endoplasmático bem desenvolvido, terá um complexo de Golgi bem desenvolvido, terá uma grande quantidade de vesículas que vão se fundir à membrana plasmática. Tá? Essa célula, então, vai ter esse perfil quando observada ao microscópio eletrônico. Essas organelas estarão bem desenvolvidas. Tá? Entendido? Veja que o formato da célula, a imagem dela, a sua morfologia, demonstra para a gente um pouco da sua fisiologia, um pouco da sua função. Né? A micrografia, né, a foto de microscopia eletrônica tem essa importância para a gente, tá? Para demonstrar a função a partir da forma. Ok? Joia? Espero que você tenha então gostado. Obrigado pela sua atenção. Agora você já sabe que essas organelas funcionam em conjunto. Ok? Valeu, grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!